A paz seja convosco, povo do Iau, povo do Iausha, Xalaim. Em breve nós estamos entrando em Xalaim. Xalaim espera por nós, povo de Iausha. Sempre é um prazer poder falar com a família de Iau na terra, né? Em breve estaremos contemplando o grande desfecho da história. E Alcha falou assim que esse evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações, tribos, língua e povo, então virá o fim. Só virá o fim quando o evangelho genuíno, verdadeiro, original for pregado. Por isso a gente está aqui na terra, de certa forma, dedicando-se nossa vida, nossos últimos anos de vida, né? Que a gente não sabe quanto tem, para abreviar a vinda do Messias, Yahushua. Costumo dizer que Iau está no nome de Yahushua também. Ru é uma abreviação, é a forma curta. Ru é a forma curta da palavra Ruha, de Ruach. Então, Yahu é Yau Espírito. Yahu, Yau Espírito. Viu? Você não sabia, não? Fica sabendo disso. Yahu, Yau Espírito. Yau Espírito. Aleluias. Então, Yau é o nome. Ru é o título. Porque a palavra Ruha é espírito. A palavra espírito é Ruha. Ou hoje, em hebraico moderno, é Ruach. De qualquer forma, mantém o Ru. Então, quando você fala Yahu, você está falando Yau Espírito. Quando tu falas Yau, está falando o nome do Pai? Tá. Mas está falando só o nome do Pai. Você quer identificar Yau Espírito, você fala Yahu. Aí você fala Ru. Tá? Que o Eterno abençoe nós. Que o Eterno abençoe nós, que chegamos à compreensão do sagrado, do nome. A palavra fala no livro de Colossenses 1:26, que foi revelado aos santos. Agora foi revelado aos santos, está assim, né? Gálatas 1:26. Agora foi revelado aos santos o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Isso foi dito, tá? Isso foi dito em Colossenses, aos Colossenses, capítulo 1, verso 26, por Shaul. Então, naqueles dias, né, ele falou, agora foi revelado aos santos. Mas a revelação do nome, nós temos que entender que quem começou a pregar essa revelação do nome, na verdade, quem começou a pregar, ela na nova aliança, que eu estou dizendo, na nova aliança, é o próprio Yahushua, o próprio Yahushua que falou isso, né? A gente vê isso no livro de Yohanan 17, logo no verso 6, ele fala assim, manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens. Yohanan 17, 6, tá? E no 26 é dito assim também, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste e tornarei a fazê-lo. E tornarei a fazê-lo. Então a gente percebe o interesse de Yausha em manifestar o nome dele aos homens que do mundo o Criador deu a ele. E ele falou que tornaria a fazê-lo. No capítulo 17, 26, fala, e tornaria a fazê-lo. Aleluia por isso. Mas nós iremos então falando, né, de algo, sempre alguma coisa nova, né? Uma coisa assim que o Criador tenha mostrado para nós, que pode ajudar os nossos irmãos Yaldim. Para os irmãos que estão começando agora no nome Yaldim, no nome de Alcha, os irmãos podem observar um detalhe interessante. No livro de Debarim, capítulo 28, Debarim é Deuteronômio, tá, o irmão? 28, verso 10. Você pode folhear a escritura, Taná, escritura em português, né? Taná em hebraico. Você pode folhear ela no capítulo 28, verso 10 de Deuteronômio. Aí você vai ver o próprio profeta, que é o escritor dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia,
É conhecido como Moisés. O nome dele é Yalmerusha. Yalmerusha, tá? Yalmerusha ou Yalmerushua. Tem quem fala Yalmerushua, outros falam Yalmerusha, tá? É uma questão de preferência pelo verbo chá, o chá e o chua, tá bom? Você pode falar chá e chua. Yalmerushua, Yalmerusha. Yalmerusha é o nome original dado a esse profeta, conhecido como Moisés, tá bom? O nome dele é original, porque é o nome que vem do aramaico, né? Agora, é interessante entender algo interessante aí. O profeta diz assim, e estou dizendo para o povo dele, que é chamado de hebreu, judeu, tá? Hoje é chamado de judeu, hebreu também, pela literatura, né? Mas nós sabemos que o nome desse povo é Ialdim, tá bom? O nome desse povo é Ialdim. Agora, é muito importante entender que esse povo Ialdim, ele é o chamado povo hoje de... É chamado hoje de judeu, né? Hoje é chamado de judeu, tá? Hoje esse nome Ialdim está blasfemado, está adulterado, modificado para judeu. Mas é Ialdim, tá bom? Então, o que aconteceu? Esse povo lá, que saiu do Egito, estava em um determinado local, e o profeta falou assim, ó, no capítulo 28, verso 10, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Ial, e terão temor de vós. E todos os povos da terra verão. Então não era algo assim, dá licença, não era algo assim para esconder, entende? O que eu quero dizer? Não era algo para manter escondido. Era algo assim para ficar mesmo à mostra. Porque o Criador fala lá, o profeta, pela boca do profeta. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Ial e terão temor de vocês. É interessante isso, né? Então, tá aí. E todos os povos da terra deveriam ver. Então, essa questão de esconder o nome do povo, das nações, isso não é do Pai, não. Não procede. Realmente não procede do Pai. E aí também a gente tem, então, essa passagem aí, né, que fala que todos os povos da terra verão. Então, que vocês são chamados pelo nome. Então, é o primeiro versículo da Bíblia que fala que o povo é chamado pelo nome do Eterno. O povo é chamado. Quando a gente encontra alguém que é Ialdim, assim, de origem, né? Porque tem aquelas pessoas que nasceram lá no povo blasfemado como Israel, né? Hoje, algum deles fala assim, nós não sabemos o nome. Eles mentem assim, sabe? De cara lavada, assim, né? Eu não digo nem de cara lavada, de cara suja mesmo, né? Porque eles mentem mesmo. Nossa, eles são chamados pelo nome. A Escritura fala claramente, Deuteronômio 28:10, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome. Então é mentira. Quando você vê um deles falar, nós não sabemos. Vocês dizem que a gente sabe, mas a gente não sabe. Então você não crê na palavra, né? Então vocês não creem. Vocês não creem na Escritura que vocês dizem ser a palavra do Eterno. Pois os primeiros livros é o livro chamado Torá, é o livro de maior respeito por eles. Eles morrem negando que não sabem o nome, né? Que mentira. A gente faz, mas como é que pode o povo do Pai ser um povo mentiroso? É um povo mentiroso, que mentem descaradamente, na cara assim de pau, como diz, né? É horrível. Então, no livro de 2 Crônicas, é outra passagem bem forte, 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14 diz assim, o próprio Criador dizendo para o profeta e rei. Salomão, ele era um rei, né? Mas ele também era usado pelo Ruha do Pai, pelo Espírito, né? Então o pai aparece para ele numa visão de noite e fala para ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração e sararei a sua terra.
Então, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós lemos aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Note, não é se o meu povo que chama pelo meu nome, mas que se chama pelo meu nome. Então, o próprio Criador está dizendo que o povo dele se chama pelo nome dele. Não é que chama pelo nome, é que se chama, tá? Então, quando você for explicar para as pessoas o nome, você pega a 2 Crônica 7,14, peça para abrir e leia e frisa nesse ponto aqui. Se o meu povo que se chama, tá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se chama. Então, isso confirma a passagem de Deuteronômio através do profeta Merusha, né, ou Merushua, que nós lemos anteriormente, tá? Que todos os povos da terra veriam que eles são chamados pelo nome do Eterno e teriam temor do Eterno. Teriam temor deles, né? Outra passagem boa também, para você mostrar que o povo é chamado pelo nome, é no livro blasfemado como Daniel, né? Porque o nome dele não é Daniel, é Dayanu, né? É Dayanu o nome desse profeta. Então, isto, exatamente, no aramaico, né? Paleo-hebraico, aramaico. Isso, o paleo-hebraico, aramaico. Né? O hebraico de hoje o hebraico de hoje os nomes estão blasfemados. É o paleo-hebraico que o nome está certinho, tá? Como deveria mesmo. Então, o paleo-hebraico é muito importante a gente dominar esses nomes, né? A pronúncia desses nomes do paleo-hebraico. Então, Dayanu, capítulo 9, no versículo 19. No verso 19, tá bom? No 19 é dito assim, ó: ouve ao Criador, atende ao Criador, não retarda ao Criador, não olhe para a nossa desolação. Aliás, olhe para a nossa desolação, porque o teu povo e a tua cidade, o teu povo, pode ser também dizer assim, a tua cidade e o teu povo por último, o teu povo se chama pelo teu nome. Tem traduções que está até melhor, tá assim: se o teu povo que é chamado pelo teu nome, tá? Então esse profeta também, se você pega, anota aí, tá? Você anota no caderninho seu, no local que você precisa usar para dar estudo para alguém, para mostrar para sua família, para um parente, para um irmão, amigo. Então, se você está gostando desse vídeo, você dá o seu like, né? Dá o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Aí a gente está sempre postando alguma coisa aqui. Isso nos motiva também a gente trazer algo assim para você. O sucesso de pregar o nome e as pessoas crê, pregar o nome para alguém, a pessoa crê. Tem pessoa que prega o nome e a pessoa não crê, né? Ele prega o nome para uma pessoa, para um parente, para um amigo assim, e ele não creu. Mas é porque ele não soube mostrar as provas nas Escrituras. Quando você encontra alguém que é bíblico, ele é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia. E você fala assim: fulano, posso mostrar umas coisas na Bíblia para você? Posso mostrar umas coisas na Bíblia para você? E você tem tudo anotadinho, igual o apóstolo está ensinando aqui. Aí você vai lá e você mostra para ele, ó. Aí ele fala assim: eu não tinha visto isso aqui, ó. Eu não entendi assim. Eu já encontrei N pessoas, ó, muitas pessoas falaram assim: eu nunca tinha visto isso. Eu encontrei um pastor uma vez que tinha 60, quase 60. Ele tinha uns 80 e poucos anos já de idade. 60 anos só de pastor. Ele falou assim: olha, eu nunca tinha ouvido falar isso. E eu vi ele lagrimar, sabe? A lágrima correr assim. Então eu percebi que ele era sincero, sabe? Mas ele ouviu falar pela primeira vez. E foi através da minha vida que ele ouviu falar. E muitas pessoas já ouviram falar também do nome através da vida de muitos irmãos Yaldim, que eu os parabenizo por eles. Tá? E vamos em frente. Então eu estou te dando dicas de onde está o nome do Pai. O nome do Pai está no nome do povo. Tu provou isso em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, 10. Segunda Crônicas, segundo todo Bet, Todof, Aleph, Bet, segundo, Bet é segundo hebraico, então Bet, Todof, palavra hebraica, tá? A segunda crônica, Bet, Todof. Aí você foi ali e você viu lá, se o meu povo que se chama
chama pelo meu nome. Se chama. Não é que chama, frisa bem. Não é que chama, é que se chama. Então, é um povo mesmo que é chamado pelo nome. Então, se alguém e Aldim vier, não, nós não somos, nós não sabemos, nós não sabemos, nós não sabemos. Fique com a palavra. Não creia neles. Fique com a palavra. O que a palavra fala? Que o povo dele é chamado pelo nome dele. Que o povo dele se chama pelo nome dele. Que o povo dele leva o nome dele. Tá bom? Então aí, uma vez que você já tem agora, você tem agora essa passagem aí de Dayanur, né? Capítulo 9, verso 19, tá? Você pode ler também uma parte importante também, Efesial, tá aí como Efésio, Efésios 3, tá? Aliás, Efésios 3:15, tá bom? Vamos pegar o verso 14, 3:14, tá assim, ó, o 3:14. Pode notar aí, Efésios 3:14. O profeta disse assim, o profeta que eu falo é Shaul, né? Conhecido como Paulo, né? Ele disse assim, por essa causa me ponho de joelho perante o Pai. Você pode pegar do 14 e entrar no 15, tá? Você vai ler isso. Por esta causa me ponho de joelho perante quem? O Pai, o qual toma o nome. Presta atenção. O qual toma o nome toda a família. Toda a família. Toma o nome toda a família. Que está no céu, na terra e debaixo da terra. Seja lá nas cavernas, debaixo da terra, em minas de ouro, minas de carvão, debaixo da terra, que a gente fala esse sentido. Então, observe o seguinte. Por essa causa, me ponho de joelho perante o Pai. Ele falou que se colocava de joelho perante algo, né? O qual toma o nome toda a família que está no céu. Então, todos os que já partiram, e Aldim, que já partiram por Chamaial, com o nome que receberam, tomam o nome, eles tomam o nome do Pai, tá? E por isso tomam o nome do Pai, toda a família que está no céu. E em cima da terra, toda a família que está sobre a terra, em cima da terra, toma o nome, né? E debaixo da terra, toma o nome. Então, o nome do Pai é tomado pelos que já foram para o Pai, para o Chamaial, terceiro céu, paraíso, para os que estão na terra, esperando o regresso de Yahshua, né? E assim é desse jeito. Então, toda a família toma o nome, que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então, isso acontece por quê? Isso aconteceu entre os Aldim, porque o pai falou que eles deveriam colocar esse nome quando a criança nascesse. Quando o Aldim nasce, tem que ser colocado o nome na criança, tem que ser invocado esse nome. E para que o pai o abençoe. Isso você lê isso em Números, né? Capítulo 22, né? É isso. É capítulo 6, né? 6:22. Capítulo 6 de Número, verso 22. Isso. Então o Criador diz assim, né? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Alxuru, os filhos de Al, né? E eu os abençoarei. Assim porão o meu nome. Então que o Eterno possa te abençoar e que agora você já tenha alguma coisa assim para carregar consigo, umas passagens para explicar com segurança, tá bom? Que o Eterno abençoe. Se você puder se inscrever no nosso canal e dar um like aí também, tá? Compartilhe nosso canal, entre no nosso canal, faça desse canal seu ponto de aprendizado também, tá bom? Nós amamos todos os irmãos em Yahshua, tá? E sejam todos abençoados em nome de Yahshua. Com mais informação eu trago para vocês, tá bem? Que o Pai Eterno abençoe vocês.